Fala pessoal, então dando continuidade aqui, nós vimos na última aula a estrutura da arquitetura de uma rede convolucional, uma CNN, Convolutional Neural Network, e hoje a gente vai dar continuidade nesse novo encontro para verificar na prática quais são os efeitos das camadas convolucionais, como que elas de fato a cada nova, deixa eu passar aqui, a cada nova camada de convolução pooling, o que vai acontecendo com essa imagem? Né? Como é que a gente pode ver isso? E é isso que eu vou te mostrar hoje. Antes, eu queria introduzir um novo conceito. Um conceito muito importante, porque veja só, a gente tem aqui o nosso código, a gente já executou as comparações, né, do modelo, da acurácia do modelo com os dados embaralhados e fizemos as duas formas, e agora a gente vai encontrar a estrutura que a gente vai usar a mesma arquitetura em dois momentos diferentes. Da mesma forma que fizemos com o MLP, né? Ora com os dados, com os pixels na ordem original, ora pegando a imagem e embaralhando seus pixels e verificar qual é o impacto disso na acurácia do modelo. A gente introduziu já esse conceito nos vídeos anteriores bastante, discutimos bastante sobre isso, demonstramos o que uma MLP vai apresentar, que na verdade ela não se importa muito se o pixel está embaralhado ou não, mas tem situações que isso mesmo na leitura de um dígito, isso precisa estar da forma correta. Então você quer um modelo que apresente maior acurácia com os pixels na ordem correta, tá certo? Porque existe uma conexão de contexto em relação às posições dos elementos na imagem. Você quer isso e as CNNs vão te entregar esse tipo de resultado. Então a gente vai demonstrar isso hoje. E aqui agora, montando a nossa arquitetura, então você vai entender aqui que nós temos os 8 canais, né? Então o que é esse 8 canais aqui? Seria como se aqui você tivesse 8 kernels que vão gerar 8 saídas aqui, né? Então lembra, isso daqui era um kernel, já apresentei no vídeo passado, se ficou com dúvida volta lá. Então vão ter 8 kernels que gerarão 8 saídas, e aqui aqui então é o resultado da convolução, e aqui é o pooling, né? Que a gente já discutiu bastante, tá? Então aqui nós teremos 8 filtros, 8 kernels, 3 por 3, 3 por 3 pixels, lembrem, né? Essa era a ideia, 3 por 3. E aí, o stride, como não está escrito aqui, é 1, então quando você não coloca, não define o stride, o passo é 1, e padding, ele diz que é 100. Aliás, o que é padding, Rafael? Preparei aqui para você. Padding é o seguinte, na aula que eu apresentei para você o conceito do que é uma convolução e da operação, a gente esbarrou nessa situação. Então, aqui está o kernel, por exemplo, esse kernel, essa imagem tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, a imagem tem 6 por 6, e o kernel tem 5 por 5. Então, na hora que você tem uma definição de stride igual a 1, você vai 1 para a direita, e, na verdade, você não mapeou toda essa imagem, porque, na verdade, você só pegou esse pixel e jogou para lá, e depois você vai pegar esse pixel, que é o central, e retornar isso na saída. Mas e se você quisesse aproveitar mais informações da imagem, né? Porque você vê que conforme você for indo, a imagem vai saindo para fora. Eu encontrei essa ilustração bem legal na DigitalOcean, um tutorial na internet, e aí eu trouxe para cá. Então, o que você faz? O conceito de padding, né? Padding é você preencher com zeros, usar ao redor da imagem original, que são esses uns, e aí você pode pôr 1, 2 ou N, de tal forma que agora sim, né? Se eu for aplicar um kernel de 5 por 5, peguei 5 linhas, 5 colunas, e for passando, agora o central é esse aqui, e depois eu consigo também, antes eu não ia conseguir pegar esse estando no centro, mas agora eu consigo também, quando ele chegar até aqui, né? Vai avançando,
um para a direita, mais um para a direita, até chegar aqui, você vai conseguir mapear toda essa imagem. Então o padding ele pode ser útil para você não ter uma redução da imagem após a operação de convolução, como você viu na apresentação da operação de convolução, que ela naturalmente reduz, né? Reduz o tamanho da imagem, e o artifício de você usar o padding, esse preenchimento, é exatamente isso, tá? Então, quando você preenche com padding, a imagem é preenchida com zeros nas bordas e você vai executando a função, a operação de convolução normalmente, tá bom? E aí, de tal forma que isso visa evitar a perda de informação e manter a imagem de uma forma com o mesmo tamanho da entrada. Então, quando você escreve padding igual a semi, porque você poderia colocar padding igual a 1, para dizer que você vai ter uma coluna e duas linhas, né, uma em cima, uma embaixo, e duas colunas, uma de cada lado, sendo preenchidas com 0, ou padding igual a 2 será 2, ou 3 iria ter 3. Quando você escreve sem, o próprio algoritmo ele fala o seguinte, ok, eu vou fazer o cálculo, dado esse tamanho de kernel ou filtro, ele vai calcular qual é a quantidade de padding necessário, dado que você quer que a entrada seja same, ou seja, a mesma, 28 por 28, então ele vai calcular qual é o valor de padding que garante uma saída 28 por 28. Então veja que aqui a gente fez duas camadas de convolução, então nessa arquitetura aqui nós teríamos conv1, né? Teríamos conv1, deixa eu voltar aqui a opções de ponteiro, conv1, e aqui teria uma outra conv antes do pooling, né? Então a gente teria outros filtros aplicados nesses aqui, tá? Então seria isso, depois uma camada de pooling, depois duas convolucionais, então teria 16 aqui, tá vendo? Ó, 16, 3 por 3, então nós teríamos 16 mais outra aqui de 16 também para depois ir para o pooling, que seria a última camada aqui, né? Então seria isso, um pouquinho diferente dessa, dobrando apenas esse vezes 2, um pooling, duas vezes esse e um pooling, 16, 16 e um pooling, tá? Essa que é a arquitetura para você entender. No final eu teria o flatten, que é colocar todo mundo alinhado, o dense, 40 neurônios, e a saída com 10 neurônios, conforme a gente já discutiu na aula que a gente apresentou essa arquitetura, tá legal? E aí eu executei isso, tá? Já tinha executado previamente, então vamos ver aqui o resultado, para você entender o que está acontecendo. Então, aqui, por exemplo, eu testei o dígito 0, e olha só, 8 por 8, ó, 28 pixels, tá, 0, 5, aqui é o 28 por 28, ó, 25 mais 3 pixelzinhos. Aqui é como o modelo treinou cada um dos kernels dos 8 da primeira camada, olha só, da primeira, e depois eu vou mostrar o da segunda, com esses kernels 3x3. Veja que cada um deles realçou uma certa característica. Esse deu mais ênfase para o interior, aumentou o contraste. Esse aqui deu mais uma ênfase para a transição. Esse aqui para a transição e sombreou de alguma forma contrária ao início das sombras aqui do dígito. E cada um vai extraindo. Esse aqui deu uma impressão de profundidade, ele extraiu profundidade, esses estão muito próximos. A segunda camada convolucional conv2 apresentou este resultado, e aqui está o pooling. Olha, 28 dividiu exatamente, tá? Então ele dividiu o tamanho da imagem agora, você reduziu, né, de 28, foi para metade desse valor, né? Então você vai ter aqui 14 por 14, né? E aí a mesma quantidade, depois você foi para 16, está escrito aqui, ó, 16, então ele fez 16, agora reduzindo também, né? Ainda mantém aqui o 14, 14, tá? Mesmo tamanho de imagem, só que agora ele tem 16,
16 também aqui e mais um max pooling. E olha só como é que ficam os dígitos aqui. Ele já está com 7 por 7 e vários enfileilados. E quando a gente passar para flattening vai ser uma linha que não vai caber aqui na imagem agora, mas vai ficar só uma linha assim, tá? Então é isso que aconteceu com a imagem. Agora você consegue entender claramente o que é a entrada, o que é o resultado de uma convolução e até a entrada da MLP da camada densa. Tá legal? Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.